Boa tarde, alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Luiz Carlos e vou trabalhar com vocês matemática e o conteúdo será conjunto dos números inteiros e reta numérica. O que seria a reta numérica? O objetivo da nossa aula é ampliar o conhecimento a respeito do conjunto dos números inteiros. O que seriam os números inteiros? Os números inteiros são os números que não possuem vírgula. Tá? Localizar os números inteiros em uma reta numérica. Então a gente vai aprender a desenhar e depois a localizar aonde estão os números na reta numérica. Para localizar a atividade sugerida no slide, será necessária uma régua e o caderno para futuramente a gente vai desenhar a reta e procurar os números ali na reta. O descritor 16 é identificar a localização dos números inteiros na reta numérica. Com isso a gente vai localizando eles, cada número onde está ordenado ali na reta, tá? E a gente vai ver ali onde está cada um. O que é a reta numérica? A reta numérica trata-se de uma relação existente entre a reta e o conjunto dos números reais. A reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Isto é feito de modo que nenhum número real, tá, seja utilizado mais de uma vez, tá, na reta, e que nenhum ponto na reta represente dois números, tá, reais positivos. Veja mais sobre o que é uma reta numérica. Então a reta numérica, ela jamais você vai encontrar dois números ali iguais. Vai ser sempre um número posterior ou anterior àquele que a gente ordenou. Tá? Abaixo a gente vai ver aqui a representação de um calendário e algumas datas comemorativas. E aí a gente vai conseguir localizar alguns pontos e com isso a gente vai conseguir identificar aonde está o nosso aniversário dentro desta reta. Tá? Nosso ano ele começa assim, com um ano novo, tá? Passa-se alguns meses, aqui a gente tem o Dia das Mães, passa mais alguns meses, temos o Dia dos Pais, mais alguns meses, até finalizar o ano com o nosso Natal. Então aqui a gente, cada ponto desse está representado por um mês. Tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até chegar no mês de dezembro. Que também poderiam ser números aqui. Aqui a gente representou por meses. Tá? A gente vai utilizar a régua, como está aqui, o caderno, para a gente fazer a representação, o desenho da reta e identificação de onde estão os pontos dentro desta reta que nós iremos desenhar mais para frente. Os números inteiros estão presentes em variadas situações. A maneira mais usual encontrada para organizá-los é uma reta. Tá? Essa reta ela inicia-se de um ponto e ela vai até a outro ponto, mas ela não tem um fim. A reta ela é sempre um local finito. Ela é infinita. Ela não tem fim. Então, onde são ordenados de acordo com a quantidade que representam como se fosse uma régua. Então, a régua que a gente tem aí hoje na mesa que eu pedi para vocês segurarem, que a gente vai utilizá-la, ela tem números. Se você for ver ali, ela é representada por números. Esses números são os centímetros que a gente vai utilizar. E aqui seria a mesma coisa. Então, os números que tem aí são números de uma reta. Tá? Aqui a gente tem o ponto A e um ponto B. Nesse ponto A tem o ponto inicial, ponto 0, e até o ponto B, que é o número 10. Temos pontos anteriores ao zero? Sim, temos sim. Isso a gente vai ver com o decorrer da aula. À esquerda do zero, temos os números negativos. Então, da esquerda para trás do zero, temos o quê? Os números negativos. E da direita para frente, teremos o quê? Os números positivos. Os números positivos sempre vai estar ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. E da esquerda, do zero para trás, eles vão decaindo. Menos 1, menos 2, menos 3, mas eles sempre vão seguir uma sequência ordenada também. Cada ponto da reta é representado por um número real único. E, além disso, não existe qualquer número real que seja representado por um ponto na reta ou qualquer ponto na reta que não seja representado por um número real. Todos os pontos da reta é um número real. Tá? Não existe nenhum ponto na reta ali que os números não sejam números reais. Essa relação entre a reta e os números reais é o que define que ela seja uma reta numérica. Então, a reta só existe com os números reais.
ampliando o nosso conhecimento. Então aqui a gente vai ampliar um pouco mais o nosso conhecimento para a gente ver bem o que é, por quê, como utiliza, tá? a reta. E aqui a gente já viu, como já sabemos e reunimos os números naturais, os números negativos, pense nos conjuntos de números inteiros. Os números inteiros é sempre o quê? Os números sem vírgula, tá? Todos os números sem vírgula são números inteiros. Aí a gente vai ver, ou em outras aulas, a gente vai ver os números que tem vírgula. Esses já não são chamados números inteiros. E para se referir a todos os números de um conjunto matemático, cria-se alguns símbolos. Esses símbolos são os símbolos da matemática. A gente já viu esses símbolos em outras aulas. Inclusive os números que a gente viu são o quê? Eles são símbolos. Tá? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0, eles são símbolos matemáticos. Hoje eles são representados como números, mas a gente representa números, né? Mas eles são símbolos matemáticos. Cada número é considerado inteiro e não representa casas decimais, ou seja, números após a vírgula. Pertence a esse conjunto os números inteiros positivos e números inteiros negativos, além do zero, para uma possível representação do conjunto. Então, aqui a gente tem um conjunto de números, tá? Que temos o zero como um ponto inicial, e da direita para lá nós temos os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, o mais 4, o mais 5, e assim a gente vai até o infinito lá, que vai definir aonde vai, a gente define onde vai parar. E os números negativos, a mesma coisa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Da direita para lá, os números positivos, eles são crescentes. Da esquerda para cá, eles também são crescentes, mas eles são crescentes na ordem negativa. Tá? A letra Z é uma letra inicial da palavra Zahlen, que em alemão significa números. Números que a gente já viu ali no slide anterior. Agora a gente vai fazer uma atividade aqui para praticar um pouco do nosso conteúdo, tá? Que na figura abaixo representa uma reta numérica, na qual o lado de cada quadradinho corresponde a uma unidade. Então a gente tem vários quadradinhos aqui, a gente tem 4 pontos. Ponto A, ponto X, ponto B e ponto C. Tá? O que a gente vai fazer nessa atividade? Tentar descobrir qual número corresponde ao ponto X se a origem for o ponto 0. Tá? For o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se o 0 for o ponto A, e a gente for ao ponto X, qual número nós iremos chegar até ele? Se o 0 for no ponto B e a gente for para o ponto X, como a gente pode definir esse número? Positivo, negativo? Do C para o X, a mesma situação. Nós saímos do C e iremos para o X, fazendo o quê? Da direita para a esquerda. Então, aqui será negativo, positivo, do A para B, para X, da esquerda para a direita. Será positivo, negativo? Então, vamos ver aqui como que a gente pode proceder com isso. O ponto A. Então, o ponto A está aqui e o ponto X está aqui. Um quadradinho, 2 quadradinhos. Então, nós teremos o quê? Como nós estamos indo da esquerda para a direita, nós estamos prosseguindo para que ele seja um número positivo. Então, 1 ponto, 2 pontos. Isso faz com que nós teremos o quê? 2 positivo. Tá? Indo para a letra B aqui. Do ponto B ao ponto X, o P ao X, nós temos o quê? O ponto B está aqui, aí a gente vai retroceder uma casa da direita para a esquerda. Então, será o quê? Uma casa retrocedendo, um ponto negativo. E da letra C para X, nós também estaremos retrocedendo, porque nós estamos do lado direito do zero, tá? O zero está aqui, e a gente vai voltar ele a quantas casas? Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas. Com isso, nós teremos o quê? Também um ponto negativo, que seria o menos 7. Então, aqui a gente vê aqui, ó, se a gente ver bem certo na reta, teremos ponto A, B e C. Ponto A para X, como vai da esquerda para a direita, positivo.
do B para X, como vai da direita para a esquerda, negativo. O C para X, como é da esquerda para a direita, também é negativo. Aqui eu vou colocar a atividade para vocês no Matific, tá? Que a gente vai fazer isso lá no laboratório e depois a gente vai continuar essa aula lá no laboratório. O que a gente viu até esse momento? A gente pôde ver aqui que a gente ampliou o nosso conhecimento a respeito do conjunto de números inteiros. O que é os números inteiros? Números inteiros são números que não possuem vírgula. Números que possuem vírgulas, eles não são considerados números inteiros. Então aqui a gente ampliou, a gente viu que existem números positivos e números negativos, tanto positivos inteiros quanto negativos inteiros, tá? E aí a gente conseguiu também ver como fazer a localização dos pontos em uma reta numérica. Ali os pontos que a gente percorreu durante a reta, a gente chegou a ver aonde cada ponto está, se ele é positivo, negativo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima aula.